Olá, boa tarde. Eu sou Manuela. Eu queria dar um oi e agradecer a presença de todo mundo. Estamos na segunda edição da Mostra Maternidade Real, que a gente começou a realizar em 2021, só online. Esse ano a gente teve nosso primeiro evento presencial lá em Socorro, e temos hoje esse encontro super especial, virtual, que a ideia era realmente, ainda a gente ter uma roda de conversa, né? Ano passado a gente só teve os encontros virtuais como lives, né? Com os realizadores, e hoje a ideia realmente era a gente trocar ideia, né? Sobre o filme, sobre as experiências com maternidade e tudo. Então, podemos dar início à exibição do filme, para depois a gente poder bater um papo sobre, enfim, sobre as infinitas possibilidades. Eu vou pedir só, enquanto a gente estiver exibindo, para a gente fechar as câmeras para poder aproveitar melhor a exibição. E agradecer muito, além da presença de todo mundo, a realizadora de Leusa, inspiração, assim, tanto com a realização dos filmes, como também pelas pesquisas que ela desenvolve e tudo. Muito obrigada, Leusa. E vamos lá. Boa tarde, gente. Tivemos alguns probleminhas na exibição, mas são os enfrentamentos técnicos, né? Dessa nova versão online. Aí, no ritmo um pouco desse final dessa música, né? Eu peço licença também às minhas ancestrais para iniciar essa conversa, né? Vou me apresentar, depois eu vou passar a palavra para Edileuza, a nossa convidada. Vou mediar essa conversa hoje aqui. E, assim, esse filme ele me faz lembrar das minhas mais velhas que vieram antes e que também, se não fossem por elas, eu também não estaria aqui hoje, né, com vocês. Então, eu, Luciana, filha de Rosa Maria, neta de Nalva Oliveira e Josefa de Jesus, e também sobrinha de empregada domésticas, lavadeiras, costureiras, empreendedoras, né? Todas elas fizeram muito para que eu tivesse aqui, né, tendo essa conversa hoje, tendo a oportunidade de ver esse filme, conversar com a diretora desse filme, né? Então, agradeço muito a elas por tudo que elas fizeram por mim. Vou passar a palavra para a Edileuza, né? Nossa convidada hoje, diretora do filme Filha de Lavadeira, professora da UNB e pesquisadora, né? Uma das principais responsáveis aí pela recuperação aí da história do cinema negro contemporâneo, né? O nome da Adélia Sampaio também, aí, que é uma referência que hoje a gente conhece também pelas pesquisas da Edileuza. Então, passo a palavra para a Edileuza. Bem-vinda. Obrigada. Eu também quero iniciar saudando minha ancestralidade, né? Saudando meus orixás, saudando as mais velhas, as mais novas. Queria agradecer imensamente, Luciana, Manuela, pelo convite de estar aqui. Maio, esse mês tão bonito, né? Enfim, acho que é um mês que tem o céu mais bonito. Então, é uma honra estar aqui, uma alegria, e eu estou muito feliz assim, de poder mais uma vez partilhar a conversa desse filme. Então, vamos que vamos. Obrigada, Edileuza. Obrigada por ter aceito o convite. Eu vou iniciar com uma pergunta, mas a Ju está falando aqui também, boa tarde. Eu vou deixar bem aberto, né? Uma roda de conversa mesmo. É como se estivéssemos todos aqui numa roda literal de conversas. Então, quem quiser falar, quem quiser pedir a fala, fiquem à vontade também para perguntar a Edileuza, para comentar o filme, né? Enfim. Mas eu queria iniciar aqui a provocação, né, da conversa perguntando
principalmente, assim, né, qual foi a grande motivação do filme? Eu acho que tá, né, o filme já traz muito isso, principalmente na dedicatória, né, de Leusa. Mas eu queria que você falasse um pouco da sua história, como é que você chegou na ideia desse filme, e aí a gente vai desencadeando aí uma conversa boa e gostosa. Então, eu digo que esse filme ele nasce muito antes de eu me adentrar no audiovisual, porque eu, eu, eu escrevi, né, organizei a coleção Negritude, Cinema e Educação, Caminhos para a Implementação da Lei 10.639 em 2006, eu vim para Brasília em 2005 para trabalhar com a implementação da lei, eu sou capixaba. E né, nesse período que eu tenho o prazer de trabalhar com Dona Maria Helena Vargas, a Helena do Sul, como ela era conhecida, uma escritora, pedagoga, enfim, do Rio Grande do Sul, mas que já estava bastante tempo em Brasília. E ela deixa vários livros, dentre suas obras, As Filhas de Lavadeira. E quando eu li esse livro, eu dizia assim, dizia para ela, né? Esse livro dá um filme, me identifiquei super, né? Que eram histórias de professoras cujas mães tinham sido lavadeiras e que se tornaram professoras. E, bom, em 2009, Dona Maria Helena faleceu precocemente, vítima de um aneurisma. Meio que ficou essa dívida, assim, sei lá, eu não sei por que motivo, quando eu fui estudar documentário em Cuba, um dos poucos livros que eu levei foi exatamente esse. Então, também lá foi a oportunidade de pensar esse roteiro, mas, claro, assim, a ideia não era que fosse o livro, mas que fosse uma homenagem à Dona Maria Helena, uma homenagem também à minha mãe, e né, essa mulher que lutou, lavou muita trouxa de roupa para que seus filhos pudessem romper esse lugar. E a Dona Eva, porque a Dona Eva era vizinha de minha mãe, e lavávamos juntas, e dentre muitos filhos, ela tem uma filha que é um ano mais velha que eu, e enquanto nossas mães então lavavam roupa, a Marta, como tinha ido um ano antes para a escola, ela repassava tudo que ela aprendeu na escola, ela surrupiava tocos de giz e me ensinava, né? Então, homenagear essas duas mulheres, assim, é isso, né? Lavadeiras que, com muita água e sabão, lavaram nossa dignidade, lavaram todas as possibilidades de ser a mulher que eu sou hoje, né? De romper com esse ciclo vicioso. Minha avó foi empregada doméstica, minha mãe lavadeira, enfim. É isso, assim. E é muito legal ver o quanto que esse filme toca as pessoas, né? Porque não está falando só daquelas mulheres que estão na tela, só de mim, mas na medida em que a gente vai exibindo o filme, vai vendo também a imensidão de filhas de lavadeiras, filhas e filhos de lavadeiras que a gente vai encontrando. Então, a história desse filme é essa, assim, mas ele nasce antes mesmo da minha entrada no audiovisual.
Obrigada, Dileuza. Se ninguém tiver perguntas ou comentários, ninguém? Eu vou dar continuidade, então. Você quer falar? Não vai falar. João está aqui do meu lado, aí ele está querendo falar. Ei, João. Tudo bom, Dileuza? Estão me escutando bem? Sim. Boa tarde, boa noite, né? Agradeço aí o evento também, parabéns ao evento aí por estar realizando uma mostra linda como essa, parabéns, Dileuza, também pelo filme. Eu queria só fazer um comentário, mas já com uma pergunta. Eu acho que o filme já é bem focado na discussão, mas queria ouvir um pouco da, da professora Dileuza em relação à questão das políticas públicas que faz, né, as filhas dessas mulheres que traz o filme, né, o quanto foi importante, quanto é importante essas políticas públicas para essa questão de não continuar essa história que até a colega fala, né, uma das filhas fala, e a mãe também, de não querer que a filha seja seguindo esse caminho, ter outras oportunidades. Queria ouvir um pouco assim em relação, já que a partir do momento que estamos vivendo, é sempre importante a gente ressaltar, reforçar o papel dessas políticas públicas aí que abriram-se muitos caminhos para que as pessoas pudessem ascender numa universidade. E é muito lindo o filme, principalmente as meninas comentando, né, no sentido de ascender à universidade tão quanto importante para ela como para a mãe, né, o quanto ela também se emociona por saber o quanto da história da mãe, né, que fez e faz de tudo para que elas consigam finalizar a faculdade. João sempre provocador. Mas, João, assim, antes de tudo, eu quero lembrar de uma frase de mãe menininha que dizia: quero ver meus filhos com anel no dedo aos pés de Xangô. Eu acho que tanto a Iris, né, quanto a Ellen, elas são frutos de um período de democracia nesse país, de um período da criação de mais de 400 universidades, de mais de 300, é o contrário, né? Mais de 300 campos universitários e mais de 400 institutos federais. A universidade nunca foi para pobre e para os negros, né? E o que o governo do Partido dos Trabalhadores, eu não estou fazendo de absolutamente nada, mas é entender que durante 13 anos nesse país a gente pôde ascender. Foram 50 mil pessoas que saíram da miséria absoluta. E não resta dúvida do quanto que isso incomoda, né? Os principais ataques à presidenta Dilma era de não poder pagar a sua empregada doméstica, né? Aqui em Brasília, toda manifestação a gente via pessoas com cartazes levantados, dizendo: Dilma, eu não posso mais pagar a minha empregada doméstica. O serviço doméstico no Brasil é um lugar muito cruel, né? O Brasil é o único país no mundo que existe o famigerado quarto de empregado. E aí acho que também a gente tem hoje uma filmografia importante, né, desse lugar doméstico, o
filme, depois do Doméstica, o documentário que vem, e outros, né, que vem denunciando esse lugar da empregada doméstica. Todo mundo aqui nessa sala conhece pelo menos uma história de uma pessoa que saiu de sua casa para morar numa outra casa, numa casa de uma família branca, para que pudesse estudar e fosse criada como filha, mas ela não dormia no mesmo quarto que os filhos, ela não estudava na mesma escola que os filhos, ela não comia a mesma comida que os filhos, mas era como se fosse uma filha. E aí, como é quase uma filha, ela também não necessita de salário. Quantas histórias vocês conhecem? Eu conheço várias, e não me surpreende que outro dia a Globo mostrou aí uma senhorinha que viveu mais de 50 anos em regime análogo à escravidão. É, é esse retrato desse país escravocrata, né? Então, ascender, ter políticas públicas, claro que vai incomodar. A gente está vivendo num momento agora que as pessoas estão aí se glorificando em ser politicamente incorreto. Parece que é bacana isso, né? Então, não tenho dúvida de que somente um governo comprometido com o povo vai retomar as políticas públicas, vai garantir educação pública de qualidade, porque é a educação pública de qualidade que possibilitou que todas essas mulheres que estão representadas no filme pudessem romper com essa predestinação, né? Então, quando trazer a Iris e a Ellen, era um pouco para mostrar também do quanto que isso continua, né? Porque são meninas muito jovens cujas mães também foram empregadas domésticas, também foram lavadeiras. No caso da Ellen, a Rosana ainda trabalha como empregada doméstica, né? Então, ver sua filha na universidade, como ela diz, foi o dia mais feliz da minha vida, né? E, de novo, isso tem a ver com o sonho de um grupo de pais e mães no dia 14 de maio, e hoje faz, eu acho que se estiver certa, nas contas, 134 anos, porque foi em 14 de maio de 1888, portanto, um dia depois da princesinha assinar a Lei Áurea, um grupo de pais e mães entregaram, escreveram uma carta, né, e mandaram para então regente, a Bebel, solicitando, implorando escola pública para os seus filhos, porque até 1953 era proibido em lei que filhos de ex-escravizados pudessem adentrar as escolas públicas. Então, quando esse grupo de pais e mães vão lá reivindicar educação pública para os seus filhos, eles já sabiam que só a educação nos permitiria ser quem somos. Eu acho que eu já falei demais, mas é um pouco isso, assim. Eu acho que é o que mãe Aninha, mãe menininha, dizia o tempo todo, né? Quero ver meus filhos com anel no dedo e aos pés de Xangô. Obrigada, Edileuza. Rever o Filha de Lavadeira me fez revisitar o texto de Beatriz Nascimento, A Mulher Negra e o Mercado de Trabalho, porque fala muito, né, dialoga muito, assim, o quanto que a gente passa por essa
essa herança ainda na nossa sociedade, né, escravocrata ainda, desse lugar destinado para nós, enquanto mulheres negras, né, e esse saudosismo colonial que essa elite brasileira ainda tem, né, assim, o desejo de que continuemos nesse lugar, né, de que essa mão de obra ela continue aí a serviço para ela. Então, quando a gente tem essa questão da educação, ela vai ser fundamental, né? Acho que a pergunta que João fez era mais ou menos o que eu ia trazer também, o quanto que é fundamental a educação nesse processo para que a gente consiga aí subir esses degraus dessa hierarquia imposta para a gente, né? Enquanto sociedade, enquanto mulheres negras nessa sociedade, sabendo que a gente está na base dessa pirâmide, né? E o quanto que atravessar nesses anos essa barreira, né? A gente poder acessar a universidade, a gente poder, a partir disso, escrever nossas próprias histórias através de um filme, através de uma pesquisa, revisar a própria história, né? Que foi contada, que está sendo contada, isso mexe muito com a estrutura. Eu acho que esse golpe que a gente sofreu, esses diversos golpes que a gente está sofrendo ainda, né? Ela vai refletir muito vamos dizer assim, nessas mudanças que a gente conseguiu nos últimos anos, né, com as políticas públicas que avançaram, né, para que a gente pudesse ter esse acesso e para que a gente pudesse ascender dentro do processo de educação, né, e aí eu fiquei pensando muito, revisitando, assim, esse texto, e aí depois vendo o filme, revendo o filme, né, como isso está muito presente nas nossas vidas, né? E assim, enquanto mulheres negras, a gente vai perceber isso, porque as nossas mães, elas vão justamente batalhar para que a gente não tenha que assumir esses lugares, né? Novamente, né? Que foram das nossas ancestrais de maneira imposta. E aí tem algumas falas que para mim são marcantes. E eu queria trazer, como por exemplo essa, né? Minha filha não é sua empregada sou eu, que uma das personagens fala no filme, né? O que a senhora precisar, a senhora pede para mim. E isso já é uma barreira de proteção, né? Que essa mãe impõe ao entrar dentro dessa casa, assim, tipo, eu vou servir, porque eu estou aqui para servir dentro dessa perspectiva de trabalho, porém, essa criança, ela não é sua propriedade, ela não vai trabalhar para você, né? Isso para mim foi muito forte, assim. E aí o que eu gosto muito do cinema de Deleuze é essa questão do afeto, como está presente, porque é uma discussão muito cara para a gente, né? Essa discussão de olhar para trás e perceber como os nossos ancestrais lutaram bastante para que a gente não entrasse, não pudesse estar nesses espaços, né? Reafirmando esses espaços, né? Para a gente de subalternidade, mas ao mesmo tempo a gente assim consegue assistir esse filme de maneira muito leve, né? Mesmo com um processo tão doloroso para a gente, né? Porque foram mulheres, e são mulheres que ainda trabalham muito. Esses casos que a Edileuza falou agora, a gente ouve todos os dias, na nossa família. Enquanto mulheres negras com empregadas domésticas, a gente tem histórias horrorosas para contar, né? Infelizmente. Então, assim, eu fico muito feliz de ter a possibilidade de ver um filme como esse, que não vai negar as histórias que são dolorosas, mas que a gente consegue ser abraçada pelo ato do afeto. Né? São mães, mulheres ali conversando o tempo todo, né? E contando, você vê que há uma certa, assim, vamos dizer, assim, uma sensação de alegria, mas ao mesmo tempo de, sei lá, eu fico pensando naquela cena da Ellen com a mãe, e a Ellen contando a história dela, né? E a mãe, assim, ela não olha para Ellen, mas eu fico pensando quantas coisas está passando pela cabeça da mãe dela ali, ouvindo a filha, né? Quantas estradas ela caminhou para poder a filha dela estar estudando na UNB hoje, né? Então foram coisas que me atravessaram bastante, né? E uma outra coisa que me atravessou bastante foi ouvir a Conceição Evaristo falar que minha mãe levantava antes do sol. E eu lembro de Emicida, né, que vai reforçar isso também na música dele, A Ordem Natural das Coisas. Dona Maria já se foi, só depois é que só nasce. Né? Isso é muito bonito, assim. E eu deixo aberto, assim, para quem quiser comentar. Tem uma fala aqui da Márcia, uma pergunta. Inclusive, quero agradecer muito a parceria da Morada da Lua, que é um projeto de incentivo ao parto humanizado domiciliar. Né? A Márcia está aqui representando esse projeto lindo. E ela deixou aqui uma pergunta, né? Como foi pensada essa dupla
essa dupla, honrar e chamar a atenção para a necessidade de sair desse lugar padronizado para a mulher negra. Eu acho que essa pergunta a Lulu já respondeu, né? Que é isso, assim, é o compromisso que a gente tem de fazer filmes de amor, né? Chamando para um outro lugar, né? Do não estereótipo, do não nossos corpos estirados no chão. Eu acho que quando a gente tem esse cuidado assim de que histórias queremos contar, né? Porque a ideia do Filhas de Lavadeira é fazer um filme de amor, né? Mesmo que a dor esteja ali, estampada, mas ela não precisa ser revisitada o tempo todo, né? Porque a gente está falando de superação, assim. Então, essa dupla vem um pouco daí, né? Dessa necessidade urgente de sair do padrão, assim. É por isso que a gente está fazendo cinema negro no feminino. E nossos filmes têm esse compromisso, pensar o amor como um ato político, né? Como dizia Bell Hooks, o amor é revolucionário. Então, quando a gente está buscando isso, essa essa dupla tá ali posta no nosso cinema. Tem Manu e Ju. Uma levantada. Eu acho que foi a fala do João que me trouxe um pensamento, assim, quando ele fala, e aí depois vem essa questão do racismo na universidade, né? E aí cada passo que se dá aparecem novos desafios, né? Mas é uma coisa que é, que é talvez inegável, é que o caminho que vai sendo criado a partir desse espaço de mulheres negras são caminhos, ao contrário do que o conhecimento ocidental coloca como um destino evolutivo, né? Assim, que desse lugar, linearmente, a gente vai para esse lugar, né? Os passos das mulheres negras mostram que são outros lugares possíveis, lugares ainda inimagináveis, ainda que reconhecíveis no passado, né? Enfim, isso é massa, assim. Esses novos desafios que surgem a partir dos passos que vão sendo dados, assim. E isso também acontece com os filmes, né? Assim, quando, por exemplo, conseguimos fazer filmes, depois, onde vão passar esses filmes, como esses filmes vão entrar nas pesquisas, como eles vão ser lidos e pensados e como eles se conectam com outras coisas, né? Cada desafio novo abre, enfim, vão abrindo caminhos, né? Tudo bem, a gente não queria que fosse assim tão difícil, mas ao mesmo tempo são caminhos que vão sendo criados com caminhar, né? Assim, é só uma divagação, eu acho. A Ju também levantou a mão, se quiser falar. Olá, né, boa tarde, né, sei lá, boa noite. Eu sou Juliana Aguiar, né, eu sou mestranda em educação lá pelo IFES, né, eu sou a mãe de Primavera, eu sou militante pelo MOPS, né, o Movimento Popular em Saúde, e queria agradecer, né, primeiro aqui a mostra, né, que é um evento é bem sensível, eu acho que é por aí que
a gente vai percorrendo o caminho. Vamos lá, eu não consegui assistir o filme, né? Eu já cheguei mais tarde. E o que eu queria falar era sobre o que eu vi, né? O que eu presenciei, que foram já as palavras da professora Edileuza, né? Sobre o filme, né? Sobre o que vem colocando, assim. E aí eu pensei só, assim, né? Nas minhas palavras, aqui comigo, né? A inserção desse sentir, né? No audiovisual das mulheres, né? E como nós sempre fomos vistas por outros ângulos, né? O ângulo do objeto, né? O ângulo dos olhares dos homens, né? Então, o que eu posso falar só é, né, sobre o que eu ouvi, né? Que eu não consegui assistir, mas eu ouvi como é sensível, né? O olhar de nós mulheres, né? Para no audiovisual, né? E pensar, né? Não só a educação, a gente falou muito da coisa das políticas públicas, da educação, né, como forma de ascensão e de modificação e transformação da sociedade, mas o sentir, né, a gente quer, sim, educação, né, para o povo preto, né, quer essa inserção, né, como essa volta mesmo das coisas, né, mas a gente também quer ver o sentir, né, quantas histórias cotidianas dá, né, para ser registrada. Aí era isso, assim, prazer conhecer a Edileuza Vera falar, né, que por mais sensibilidade no audiovisual, né, por mais mulheres pretas, né, no sentir dos cotidianos, das histórias cotidianas, né, é isso. Obrigada, Ju. Alguém tem mais comentários, perguntas para a professora Edileuza? Eu tô aqui, mas eu acho que a Ju caiu, né, no finalzinho. Eu acho que ela... Ela tá Não, aqui, ela tá ela aqui. só desligou a câmera. Isso. Mais algum comentário? Eu acho que não tem ninguém, né? Eu vou comentar só rapidinho a fala da Ju, quando ela fala do sentir, né? Que eu acho que é algo que esse afeto que a Edileuza traz no cinema dela vai falar muito disso, né? Da gente poder sentir, porque eu acho que a nossa história, né? Da onde a gente vem, perpassa por esse lugar também, né? E a gente vai pensar nessa filosofia ocidental que vai separar a razão, o sentir, enfim, né? E eu acho que a gente vem pensando muito isso no cinema negro brasileiro atualmente, né? Não só o pensar e fazer, mas também se sentir, né? Que cinema é esse? Que a gente usar o cinema também como possibilidade de colocar para fora, né? O que está aqui dentro e que não tem como a gente lidar sozinho com isso, assim. Tenho pensado muito no cinema dessa perspectiva também, e o quanto que é importante, né? Jamais engolir as palavras, colocar para fora para não dar câncer. Boa Isso, noite. precisamos falar de amor, né? Isso. Acho que a Márcia ia falar. Eu ia perguntar como é que a Edileuza vê a construção do protagonismo das mulheres, principalmente das mães, como, assim, você está falando do afeto, né, da possibilidade não da possibilidade, da importância de usar o afeto dentro dessas narrativas, mas eu fiquei pensando assim, como dar um protagonismo assim de luta e com afeto, porque fica tão bem feito isso no filme, eu entendi tão bonito quanto não tem espaço para mágoa no filme, né? Acaba que o tempo todo é uma construção muito bonita de honrar, de colocar a mãe ali em protagonista, né? Eu achei isso muito bonito, muito... E é tão difícil essas narrativas, porque quando a gente está falando de filmes de mães e de filhas, a gente sempre acaba em lugares de vitimismo, infelizmente. Ou a gente acaba num lugar de muita denúncia e de pouco espaço exatamente para esse lugar do honrar, do agradecer, do valorizar, né? Que acho que é o que a gente quer com essa mostra.
quando a gente vai falar de maternidade real, a maternidade que precisa ser vista nua e crua como é, com seus desafios e seus problemas, e a falta de valorização de política pública, mas, ao mesmo tempo, uma maternidade que está aí, resistência, cara, transformando o mundo ainda, né? A gente falou um pouco isso hoje de manhã cedo num evento de maternidade também, e acho que era isso que eu queria trazer, enfim. Fabiana, eu acho que o que você traz é muito importante, porque falando desse lugar de mãe, né, as mães são muito crucificadas e muito odiadas, né? Tudo é culpa da mãe. E, e ressignificar esse lugar, né? Outro dia, bom, meus filhos têm a idade de vocês, né? Então eu já sou avó. Mas outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela era a primeira vez que ela estava deixando a filha na creche e tal, e ela disse, nossa, eu fiquei tão aliviada, tão bom assim, longe da minha filha, e parece que falar isso é meio que pecado, né? Assim, como assim você não está morrendo de saudade da sua filha? Você não está sofrendo e tal? Porque se deixar ir também ele é fundamental, né? Até para o crescimento nosso, dos nossos filhos, filhas. Amar, acho que é um pouco isso também, né? Não ter que pedir perdão o tempo todo, mas é que quando eu digo não ter que pedir perdão, é que você não tem que magoar ninguém. Claro que o perdão é necessário, mas o perdão ele vem, né, porque você magoou, porque você machucou. É esse antes que não tem que existir, né? Para que não haja não ter a necessidade do perdão. E as mães são muito sacrificadas, assim. Tem um texto da Jurema Werneck que eu gosto muito, que é a, a Era da Inocência já foi tarde, né? Que ela fala um pouco lá de quando as mulheres brancas estavam queimando o sutiã, reivindicando mercado de trabalho, isso não significou absolutamente para nós, pretas, porque as nossas já estavam no mercado de trabalho há muito tempo, né? Esse país foi erguido também por mão de mulheres negras e indígenas. Então, lutar por o que a gente tem lutado historicamente é trabalho digno, é dignidade, é maternidade, licença maternidade por 6 meses, para que a gente possa amamentar tranquilamente as nossas crias, creche nos locais de trabalho, que é outro, e não só nos locais de trabalho das mulheres, mas também dos pais, porque a gente quer pensar maternidade compartilhada, e toda essa pauta, o que me estranha muito é que toda essa pauta dos anos 80, né, eu fui mãe nos anos 90, enfim, e nos anos 80 e 90 a gente estava pautando isso, parece que agora não precisa falar mais nisso, né? E, de novo, a gente volta na pergunta do João sobre a questão de políticas públicas, porque a garantia de políticas públicas para que você realmente exerça a sua maternidade com mais tranquilidade, com mais afeto, ela é urgente e necessária, né? Então, essa inversão de valores, assim, ela é muito perigosa, ela é maldosa, né? Ela é perversa, mas é também perigosa, e é claro, olhar para as nossas mães e dizer eu te amo, né? Quantas vezes a gente faz isso, né? E principalmente agora que
que somos mães, assim, entender a importância e a luta dessas mulheres, né? Uma questão que eu trago sempre é quantas vezes você foi ao cinema com a sua mãe, né? E aproveitem, né, esse mês de maio, assim, tomar um chazinho com a mamãe, com a vovó, e quem tem o privilégio de ter vovó é algo mágico, né? Bora ouvir as histórias dessas mulheres, né? E bora ouvir, inclusive, as histórias de amor dessas mulheres, porque também é isso, assim, a gente põe as nossas mães no lugar como se o amor também coubesse só para mamãe e papai e nada mais, né? Então, eu acho que tem muita coisa aí para ser pensada. E é muito legal que vocês estejam fazendo essa mostra com essa pegada, mulheres jovens, mães, assim, discutindo esse lugar, repensando um monte de valores. É muito 10. Obrigada, Edileuza. Muito obrigada. A gente outro dia estava conversando, né, enquanto equipe da mostra, a semana passada, né, quem eram nossas mães antes, né? Acho que a Márcia também estava nesse diálogo, né? Quem eram nossas mães antes de serem mães da gente? Quem éramos nós antes de sermos mães, né? E nossas filhas reconhecer essas mulheres, né? E é muito importante mesmo a gente voltar e entender essa humanidade também dessa mãe, né? Que tá ali, gestou, criou a gente, mas quem eram elas? Quais são as individualidades delas, né? Os desejos, enfim. A gente está caminhando para o fim. Não sei se tem mais perguntas, mais comentários. Ninguém se manifesta. Parabenizar Eu quero. a mostra. Parabenizar, tá massa, tá lindo. É muito Obrigada, Ju. afetivo, é muito afetivo, né? É um lugar que todo mundo romantiza, né? Esse lugar de mãe, né? Mas de romântico não tem nada, né? E não se produz nada para isso. E a gente tira, como é que diz? Água de pedra, mas espreme Leite de pedra que diz. leite de pedra, né? E literalmente, para sair uma emoção, né? Uma coisa que não se faz, né? A gente não vê em canto nenhum. Antes da pandemia, eu fui para um evento na universidade sobre arte e maternagem, né? Foi a primeira coisa que eu vi, né, na universidade sobre mães, né, e arte e produção artística, né? E vocês agora a gente não vê nada. É muito difícil, né? É um lugar bonito, massa, mas só quem passa é que sabe, né? E vivenciar, conseguir tirar a beleza, né, disso, eu acho que acalanta os corações das mães por aí que acha que estão solitárias, né? E a gente sente várias dores em comuns, né? É isso, é massa, eu acho massa, massa, parabéns mesmo. Acho que é sobre Obrigada, Ju. e sobre amor, né? Não romantizado, mas é sobre também, né? É sobre beleza, sobre amor. E que não precisam ser romantizados. Que tem esse lugar de resistência e transformação que você fala. E inclusive da gente pensar o sexo, né? Qual o lugar das nossas crias no sexo, né? Então, porque tem sido comum, inclusive entre os nossos. Ah, não chama fulana não, fulana acabou de parir, não vai poder, né? Fica para o próximo filme, esse não vai dar. E aí é isso também, né? Assim, discutir artes e maternidade, eu estou falando do audiovisual, que é o nosso lugar, né? É o nosso lugar de fala, mas isso vale para tudo, né? Claro que tem que ter
licença maternidade, ampliação da licença paternidade, mas homem nenhum é excluído porque acabou de parir. E nós somos excluídas o tempo todo. Verdade, Leusa. Inclusive, existem espaços de trabalho que dão gratificação, né? Então, assim, é complicado. Gente, eu queria muito agradecer a professora Edileuza, né? Assim, desde a EBEC, a gente tem essas conversas, essas parcerias, eu estou bem feliz, assim, Manu também, né? Quando a gente conversou sobre esse convite, assim, a gente ficou realmente muito ansiosa por essa conversa, né? Espero que a Edileuza possa voltar em breve em Aracaju para a gente comer aquele caranguejo e ir na praia novamente. Quero agradecer a presença de todas as mulheres que estão aqui, também os rapazes que estão presentes, né? Nossas colegas da Rolimã, que vieram prestigiar também, muito obrigada. Agradecer as colegas que vieram participar, a Morada da Lua, mais uma vez, por essa parceria linda, né? E dizer que esse é o último dia da nossa mostra. Esse ano a gente fez uma mostra mais micro, mas ano que vem a gente quer voltar com tudo. Aguardem. E é isso, gente. Aproveitem para aproveitar esse final de semana com a mãe de vocês. Chama para tomar um café. Obrigada. Acho que dá para a gente fazer uma foto, né? Então vai ter que ter outro filme, Manu. Ainda dá tempo, o filme ainda não foi finalizado. A gente está já estudando esse filme há quantos anos, Lu? Uns 4? Desde que a Maleca nasceu, a Maleca vai fazer 5. Então... Quando você esteve aqui, Edilene, a gente ficou paquerando assim, a gente chama ou não chama, aí não deu tempo. E aí, quando o Lu falou agora, quando ela volta em Aracaju, eu, caramba, ainda teve isso. Vamos esperar mais um pouquinho agora. O bom é que a pandemia está no final, né? A gente já está podendo se abraçar, enfim. Se cuidem, se cuidem. A pandemia não acabou, mas é muito bom estar voltando para a rua, né? Os afetos, né? Obrigada, gente. Muito obrigada, Leusa. Leusa. Obrigada a todos e todas e todos. Até breve. Até breve. Tchau, tchau.